Quanto de dinheiro a sua empresa gasta fazendo apresentações? Todo mundo que está na alta gestão da empresa ou que já rodou tempo suficiente sabe, o time gasta muito tempo preparando reunião. Quando a empresa passa de 50, 60, 70 funcionários, o número de reuniões para manter o alinhamento aumenta muito. E aí você passa a ter muito mais treinamento, muito mais alinhamento, reunião de resultado, reunião de apresentação, infinitas pautas de reunião, reunião de projeto, que todas elas demandam uma preparação. E o quanto custa cada uma dessas apresentações? Quanto que você paga por mês só para o seu time estar montando a apresentação em vez de estar trabalhando? Eu vou te mostrar agora, em menos de 5 minutos, como criar 3 tipos de apresentações corporativas que acontecem em todas as empresas com uma alta frequência, com uma eficiência que eu tenho certeza que ninguém faz. Sem designer, sem analista queimando hora, sem retrabalho, sem mandar pro gerente, ele reprovar e voltar pro analista que mexe, manda pro gerente de novo, ele também tem novas sugestões e aí retorna e fica nesse ciclo queimando dinheiro. O primeiro exemplo é uma apresentação de resultado. Toda empresa faz, todos os meses, faz para quarter, faz para semestre, faz para ano, faz mensal, cada área faz a sua, marketing faz uma, vendas faz outra, operações faz outra, CS faz outra e assim por diante. Então, a sua empresa certamente gasta muitas horas montando esse tipo de apresentação. Vamos lá. Eu peguei aqui um resumo executivo, uns dados hipotéticos de uma empresa e vamos colocar para gerar essa apresentação e eu vou mostrando para vocês como que o Gama, a ferramenta que a gente está usando aqui, funciona. Eu coloquei no formato de colar anotações. Então, eu colei aqui um resumo executivo que eu tinha aqui, né, gerado no GPT, são dados hipotéticos, né, você vai fazer isso, obviamente, com os dados da sua empresa ou da sua área, e aqui eu vou colocar para ele fazer esse conteúdo e gerar ele a partir de notas ou um esboço. Eu poderia resumir esse texto ou preservar o texto exato, então, dependendo do que você vai fazer, é melhor que você preserve exatamente o texto que você colocou aqui. E aí, na segunda etapa, ele te manda para editar o prompt. Ele vai digerir isso aqui, vai separar no que ele chama aqui de cartões. Então, você pode ter aqui o número de cartões, que você pode aumentar, diminuir, adicionar cartão, excluir cartão, mexer no texto e tudo mais. A título de demonstração aqui, eu não vou mexer nada. Você pode colocar aqui, né, para quem você está escrevendo, o tom, o idioma, um tema que você pode colocar um modelo padrão ou um modelo personalizado com as suas cores, com a sua logo para manter a identidade visual da sua empresa. As imagens podem ser geradas com IA, ou você pode colocar algumas fotos, imagens da web e tudo mais. Pode escolher o tipo de arte. Aqui eu vou só gerar. E ele já vai montando a apresentação. Ele vai colocando aqui, dando destaque para os principais indicadores, colocando a distribuição da receita por canal de vendas, da forma que eu coloquei lá no esboço, ele vai colocando isso numa apresentação estruturada e percebam a qualidade, né? Lá eu falei, tem 30% de margem operacional, a distribuição de custos, 41% dos custos com pessoas, 29% cooperação e suporte, marketing, tecnologia, e ele vem aqui, coloca os pontos críticos, a distribuição de receitas, e vejam que isso aqui são dados interativos, ele está aqui, mas eu consigo ajustar esses dados, eu posso colocar ele por linha, por pizza, torta, coluna, barra, vamos manter, isso aqui eu gosto de coluna, e eu posso editar os dados do gráfico, então aqui se eu quiser colocar, não, inbound não é 46 não, é 47% e outbound é 33%. Então se eu venho aqui e altero, ele altera na minha apresentação para 47% e 33%. Então todos esses dados, eles são editáveis e assim como no Google Sheets, no PowerPoint, você pode vir aqui e trocar, né? Aqui não tá errado, né? Custo não é despesas. Nós vamos aqui colocar das despesas. Traz os pontos críticos, as oportunidades, a imagem, olha como qualidade da imagem, dado o tema da apresentação, né? A beleza visual aqui, né? Quais são as oportunidades de ganho? A gente pode automatizar relatório para diminuir o custo pessoal, né? Ele coloca aqui sobrecarga nas reuniões, preparação manual de apresentações, relatórios manuais para gestão, padronização da comunicação, postagem de decisão, plano de ação estruturado em ponto 1, 2, 3, 4, e coloca que o desafio agora é velocidade, mais uma vez com imagem aqui de alta qualidade. Eu deixei um tema aqui da Armes, né? Então tá nossa logo e tudo mais. Veja a qualidade dessa apresentação. Aqui a estrutura de dados, a prioridade dos dados, como ele mostra
os dados mais importantes maiores e os dados menos relevantes ele dá menos destaque. Essa é uma fenomenal. Eu tenho muita confiança que na maioria das empresas as pessoas gastam muito mais tempo do que eu gastei agora para fazer uma apresentação infinitamente pior. Então você gasta mais tempo para entregar um resultado pior, enquanto quem está usando IA gasta menos tempo para entregar um resultado melhor. Acho que é tudo sobre isso. Num segundo exemplo, vamos para um treinamento de vendas. Isso também acontece com bastante frequência na maioria absoluta das empresas, ou pelo menos deveria. E tô dando um exemplo de vendas, mas isso serve para marketing, isso serve para operações, isso serve para CS, isso serve para qualquer outra área, né? Seja um treinamento, seja um alinhamento. Então aqui a gente vai montar uma estrutura usando uma parte diferente do Gama para eu mostrar para vocês aqui uma outra dinâmica e vocês vão ver que o resultado é surpreendente. Aqui, em vez de colar um texto, eu vou colocar em gerar. E aqui eu vou colocar, quero fazer um treinamento de vendas focado principalmente em prospecção de novos leads. Quero mostrar a importância e como fazer outbound. Num prompt muito simples, num comando muito aberto, vou mandar aqui para o Gama gerar e vocês vão se surpreender com a qualidade dessa apresentação. Aqui, antes de fato criar a apresentação, ele coloca uma estrutura geral, né? Então ele fala, por que é essencial, o que é a prospecção, os benefícios, passo 1, 2 e 3, ferramentas e técnicas, erros comuns, conclusão. Assim como na outra parte, eu poderia editar aqui qualquer tipo de texto, poderia adicionar cartão, poderia remover cartão, né? Dividir tópico, mudar tópico e tudo mais. A título de demonstração, eu vou gerar como ele sugeriu. Nós sabemos a importância dos treinamentos para a empresa. Nós sabemos o quanto gostaríamos de ter cada vez mais apresentações e treinamentos para os nossos times. E sabemos também o custo alto de fazer e o custo alto de não fazer. Sabemos então que precisamos fazer mais. Uma forma de fazer isso com um custo bastante menor, aumentando a eficiência, é usando ferramentas desse tipo. Aqui eu dei um tópico muito macro, mas eu poderia desenvolver isso melhor, poderia pegar algum vídeo do YouTube que tem, o que eu achei fantástico, pegar a transcrição dele, joga no GPT, pede para organizar, joga no Gama e monta a apresentação baseado no vídeo do YouTube. Então aqui a apresentação já está acabando de ser gerada, treinamento de vendas, a força da prospecção outbound. E ele coloca, domine as estratégias, por que essa prospecção é importante. Aí a imagem aqui é de um cara com o telefone na mão, ligando, né? Um pouco da essência ali do outbound. O contato proativo, múltiplos canais, foco no ICP, os benefícios da geração da demanda, feedback imediato, relacionamento, aceleração. Aí nas etapas aqui, né? Defina o seu perfil ideal de clientes, crie lista e cadência de prospecção. Aqui ele já cria uma aqui, mais ou menos, né? Qualificação, proposta, negociação. Então ele vai alterando as imagens da apresentação de acordo com o tópico dela. Abordagem personalizada e inteligente, falar para pesquisar antes, usar gatilhos, personalizar sempre, tudo mais, ferramentas e técnicas, os erros comuns e como evitá-los. E transforme prospecção em resultados. Baita treinamento para o time comercial aqui. Em geral, né, você não precisa que isso esteja 100% pronto. Um resultado de 80% da apresentação feita e que seu time gaste de fato 20% do tempo só dando um tapa ali para melhorar, seja alguma imagem, seja algum texto, seja um contexto específico que para sua empresa é importante. Show de bola, você economizou 80% do tempo. E para fechar, vamos fazer aqui uma apresentação defendendo um projeto, alinhando um projeto. Isso também é pauta constante na maioria das empresas. Vamos fazer uma ação para aumentar vendas orgânicas, vamos fazer uma ação para aumentar alcance no marketing, vamos fazer uma ação para melhorar o tempo de onboarding, para aumentar o número de growth, para infinitos projetos que acontecem em todas as empresas todos os dias. Bora lá. Aqui a mesma dinâmica, coloquei aqui, né, um possível projeto, gerar a partir de notas, mando para o editor de prompt. Aqui eu poderia, estava com um botão aqui embaixo, né, importar algum arquivo, seja ele um PDF, uma outra apresentação, alguma coisa do tipo. Coloquei aqui, né, esse esboço, não vou trazer muitas coisas aqui não. Agora eu vou só mudar aqui para tipo de imagem foto, só para vocês verem outra possibilidade de gerar. Tudo isso que a gente está fazendo, ele é exportável para o PowerPoint, para o Google Sheets. Então seu time pode tanto mexer aqui, quanto exportar isso para uma ferramenta que vocês já estão mais acostumados para ficar dentro do organismo da empresa, das ferramentas
ferramentas da empresa e tudo mais. O fato é, você pode gastar muito menos tempo com esse tipo de apresentação do que você está gastando hoje. Ele traz aqui, impulsionando vendas com IA. Traz aqui já um ambiente mais futurístico, visto que a gente está falando de IA, com o problema que a gente está resolvendo, qual que é a situação atual e as oportunidades de melhoria. Estamos fazendo qualificação manual, follow-up inconsistente, a análise é limitada, a experiência é fragmentada, traz a estratégia de implementação de IA nas vendas, lead score inteligente, automação de follow-up, análise preditiva, personalização em escala. Esse é um ponto muito relevante, eu acho que é uma das principais coisas que a IA possibilita, é a hiperpersonalização em massa, os benefícios esperados de forma mensurável aqui, em aumento de conversão, economia em horas, melhoria de resposta, aumento da receita, o que isso gera de vantagens competitivas, o ROI estimado, um investimento necessário aqui de plataformas e licenças, implementação e integração, treinamento da equipe, suporte e manutenção, total do investimento, um plano de implementação, o que vai acontecer na fase 1, na fase 2, na fase 3, quais são as métricas de sucesso desse projeto e um comparativo antes e depois e as recomendações de iniciar imediatamente, né? Aprovar o budget, selecionar o fornecedor e realizar o kickoff do projeto. E aqui você, né, pode colocar em modo apresentação, ele vai para full screen, com transição entre os slides, veja. E você pode compartilhar isso, pode alterar as coisas, pode exportar, comentar, analisar, publicar, duplicar. Ah, não gostei dessa imagem, você pode clicar nela aqui e refazer outras, em vez de ser business handshake, poderia ser qualquer outra coisa que você quiser aqui, outro estilo, outro formato, só você gerar, ele edita a imagem ali. A minha grande provocação aqui é quanto tempo o seu time poderia ganhar para fazer coisas que realmente são importantes, que realmente geram valor para o seu negócio, que realmente colocam dinheiro no caixa. Como seu time pode fazer mais com menos? Que tipo de IA você não está implementando que você deveria, que aumentaria o seu resultado operacional? Esse é um exemplo dos vários outros que o seu time poderia estar usando para aumentar a eficiência na sua empresa. E você quer saber como a gente aqui na Arms faz isso? Eu vou deixar aqui na descrição um link que tem um diagnóstico hiperpersonalizado com uma apresentação hiperpersonalizada para o seu negócio. Você vai fazer um diagnóstico e a gente vai gerar em pouquíssimos minutos uma apresentação feita especialmente para você, usando esse tipo de ferramenta, mas de uma forma integrada, uma forma que, sem nenhum esforço humano, a IA vai analisar o seu mercado, vai analisar a sua empresa, vai analisar os seus concorrentes, vai encontrar as oportunidades, vai gerar uma apresentação exclusiva para você e mandar no seu WhatsApp. Quer saber como implementar IA na sua empresa? Clica no link.